A paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Levítico, capítulo 13. As leis acerca da lepra. Disse o Senhor a Moisés e Arão: o homem que tiver na sua pele inchação, ou pústula, ou mancha lustrosa, e isto nela se tornar como praga de lepra, será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos sacerdotes. O sacerdote lhe examinará a praga na pele. Se o pelo na praga se tornou branco e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote o examinará e o declarará imundo. Se a mancha lustrosa na pele for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará por 7 dias o que tem a praga. Ao 7º dia, o sacerdote o examinará. Se, na sua opinião, a praga tiver parado e não se estendeu na sua pele, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. O sacerdote, ao 7º dia, o examinará outra vez. Se a lepra se tornou branca e na pele se não estendeu, então o sacerdote o declarará limpo. É pústula, o homem lavará as suas vestes e será limpo. Mas, se a pústula se estende muito na pele, depois de se ter mostrado ao sacerdote para sua purificação, outra vez se mostrará ao sacerdote. Este o examinará, e se a pústula se tiver estendido na pele, o sacerdote o declarará imundo, é lepra. Quando no homem houver praga de lepra, será levado ao sacerdote, e o sacerdote o examinará. Se há inchação branca na pele, a qual tornou o pelo branco, e houver carne viva na inchação, é lepra inveterada na pele. Portanto, o sacerdote o declarará imundo, não o encerrará, porque é imundo. Se a lepra se espalhar de todo na pele e cobrir a pele do que tem a lepra, desde a cabeça até os pés, quanto, porém, ver os olhos do sacerdote, então este o examinará. Se a lepra cobriu toda a sua carne, declarará limpo o que tem a mancha. A lepra tornou-se branca, o homem está limpo. Mas, no dia em que se aparecer nele carne viva, será imundo. Vendo, pois, o sacerdote a carne viva, declará-lo-á imundo. A carne viva é imunda, é lepra. Se a carne viva mudar e ficar de novo branca, então virá ao sacerdote, e este o examinará. Se a lepra se tornou branca, então o sacerdote declarará limpo o que tem a praga, está limpo. Quando sarar a carne em cuja pele houver uma úlcera, e no lugar da úlcera aparecer uma inchação branca ou mancha lustrosa, branca, que tira o vermelho, mostrar-se-á ao sacerdote. O sacerdote a examinará. Se ela parece mais funda do que a pele, e o seu pelo se tornou branco, o sacerdote o declarará imundo. Praga de lepra é que brotou da úlcera. Porém, se o sacerdote a examinar e nela não houver pelo branco e não estiver ela mais funda do que a pele, porém baça, então o sacerdote o encerrará por 7 dias. Se ela se estender na pele, o sacerdote declarará imundo o homem, é lepra. Mas, se a mancha lustrosa parar no seu lugar, não se estendendo, é cicatriz da úlcera. O sacerdote, pois, o declarará limpo. Quando na pele houver queimadura de fogo, e a carne viva da queimadura se tornar em mancha lustrosa, branca, que tira o vermelho ou branco, o sacerdote a examinará. Se o pelo da mancha lustrosa se tornou branco, e ela parece mais funda do que a pele, é lepra que brotou da queimadura. O sacerdote declarará imundo o homem, é praga de lepra. Porém, se o sacerdote a examinar, e não houver pelo branco na mancha lustrosa,
e ela não estiver mais funda que a pele, mas for de cor baça, o sacerdote encerrará por 7 dias o homem. Depois o sacerdote examinará ao 7º dia. Se ela se tiver estendido na pele, o sacerdote o declarará imundo, é praga de lepra. Mas se a mancha lustrosa parar no seu lugar e na pele não se estender, mas se tornou baça, é inchação da queimadura. Portanto, o sacerdote o declarará limpo, porque é cicatriz da queimadura. Quando o homem ou a mulher tiver praga na cabeça ou na barba, o sacerdote examinará a praga. Se ela parece mais funda do que a pele, e pelo amarelo fino nela houver, o sacerdote o declarará imundo. É tinha, é lepra da cabeça ou da barba. Mas se o sacerdote, havendo examinado a praga da tinha, achar que ela não parece mais funda do que a pele, e se nela não houver pelo preto, então o sacerdote encerrará o que tem a praga da tinha por 7 dias. Ao 7º dia, o sacerdote examinará a praga. Se a tinha não se tiver espalhado, e nela não houver pelo amarelo, e a tinha não parecer mais funda do que a pele, então o homem será rapado, mas não se rapará a tinha. O sacerdote, por mais 7 dias, encerrará o que tem a tinha. Ao 7º dia, o sacerdote examinará a tinha. Se ela não se houver estendido na pele e não parecer mais funda do que a pele, o sacerdote declarará limpo o homem. Este lavará suas vestes e será limpo. Mas se a tinha, depois da sua purificação, se tiver espalhado muito na pele, então o sacerdote o examinará. Se a tinha se tiver espalhado na pele, o sacerdote não procurará pelo amarelo, está imundo. Mas se a tinha, a seu ver, parou e pelo preto cresceu nela, a tinha estará sarada, ele estará limpo, e o sacerdote o declarará limpo. E quando o homem ou a mulher tiver manchas lustrosas na pele, então o sacerdote o examinará. Se na pele aparecerem manchas baças brancas, é impigem, branca que brotou na pele, está limpo. Quando os cabelos do homem lhe caírem da cabeça, é calva, contudo está limpo. Se lhe caírem na frente da cabeça, é anticalva, contudo está limpo. Ou seja, Deus não tem compromisso nenhum com o cabelo do homem, né? Não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Porém, se na calva ou na anticalva houver praga branca que tira o vermelho, é lepra brotando na calva ou na antecalva. Havendo, pois, o sacerdote examinado se a inchação da praga na sua calva ou antecalva está branca, que tira o vermelho como parece a lepra na pele, é leproso aquele homem, está imundo. O sacerdote o declarará imundo, a sua praga está na cabeça. As vestes do leproso em que está a praga serão rasgadas e os seus cabelos serão desgrenhados. Cobrirá o bigode e clamará: imundo, imundo. Sairá imundo durante os dias em que a praga estiver nele, e imundo habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Quando alguém em alguma vez houver praga de lepra, veste de lã ou de linho, seja na ardidura, seja na trama de linho ou de lã, em pele ou em qualquer obra de peles, se a praga for esverdinhada ou avermelhada na veste ou na pele, ou na urdidura ou na trama, em qualquer coisa feita de pele, é a praga de lepra, e mostrar-se-á ao sacerdote. O sacerdote examinará a praga e encerrará por 7 dias aquilo que tem a praga. Então examinará a praga ao 7º dia, se ela se houver estendido na veste da ardidura ou na trama, seja na pele, seja qual for a obra em que o empregue. É lepra maligna, isso é imundo. Pelo que se queimará aquela veste, seja a ardidura, seja a trama de lã ou de linho, ou qualquer coisa feita de pele em que se acha praga, pois é lepra maligna, tudo se queimará.
Mas, examinando o sacerdote, se a praga não tiver espalhado na veste, nem na urdidura, nem na trama, nem em qualquer coisa feita de pele, então o sacerdote ordenará que se lave aquilo em que havia praga e o encerrará por mais 7 dias. O sacerdote, examinando a coisa em que havia praga, depois de lavada aquela, se a praga não mudou a sua cor, nem se espalhou, está imunda. Com fogo a queimarás. É lepra roedora, seja no avesso ou no direito. Mas se o sacerdote examinar a mancha, e esta se tornou baça depois de lavada, então a rasgará da veste, ou da pele, ou da urdidura, ou da trama. Se a praga ainda aparecer na veste, quer na ardidura, quer na trama, ou em qualquer coisa feita de pele, é lepra que se espalha, com fogo queimarás aquilo em que está a praga. Mas se a veste quer na ardidura, quer na trama, ou qualquer coisa de peles que lavares, e de que a praga se retirar, se lavará segunda vez e será limpa. Esta é a lei da praga da lepra da veste de lã ou de linho, quer na ardidura, quer na trama, ou de qualquer coisa de peles, para se poder declará-las limpas ou imundas. Quando aqueles 10 leprosos encontraram Jesus, e o que Jesus fez? Curou os 10, só um voltou para agradecer, que Jesus falou para ele: vai agora e apresenta-te ao sacerdote. E que Jesus estava fazendo? Cumprindo uma das leis. Não exatamente ele, mas ele estava ordenando que a lei deveria ser cumprida. Agora você está limpo? Apresenta-te ao sacerdote. Levítico capítulo 14. A lei acerca do leproso depois de sarado. Disse o Senhor a Moisés: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote. Este sairá fora do arraial e o examinará. Se a praga da lepra do leproso está curada, então o sacerdote ordenará que se tome para aquele que se houver de purificar 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e estofo carmesim e isopo. Mandará também o sacerdote que se imole uma ave num vaso de barro sobre águas correntes. Tomará a ave viva e o pau de cedro e o estofo carmesim e o isopo, e os molhará no sangue da ave que foi imolada sobre as águas correntes. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra espargirá 7 vezes. Então o declarará limpo e soltará a ave viva para o campo aberto. Aquele que tem de se purificar lavará as vestes, rapará todo o seu pelo, banhar-se-á com água e será limpo. Depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. Ao 7º dia rapará todo o seu cabelo, a cabeça, a barba e as sobrancelhas. Rapará todo o pelo, lavará as suas vestes, banhará o corpo com água e será limpo. No 8º dia, tomará 2 cordeiros sem defeito, uma cordeira sem defeito de 1 ano e 3 dízimas de 1 efa de flor de farinha para oferta de manjares, amassada com azeite, e separadamente 1 cestário de azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se, e essas coisas diante do Senhor à porta da tenda da congregação. Tomará um dos cordeiros e oferecerá por oferta pela culpa e o cestário de azeite, e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então imolará o cordeiro no lugar em que se imola a oferta pelo pecado e o holocausto, no lugar santo, porque quer a oferta pela culpa como a oferta pelo pecado são para o sacerdote, são coisas santíssimas. O sacerdote tomará do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Também
Tomará do cestário de azeite e o derramarás na palma da própria mão esquerda. Molhará o dedo direito no azeite que está na mão esquerda, e daquele azeite aspergirá com o dedo 7 vezes perante o Senhor. Do restante do azeite que está na mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. O restante do azeite que está na mão do sacerdote, pô-lo-á sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Então o sacerdote fará a oferta pelo pecado, e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundícia. Depois imolará o holocausto, e o oferecerá com a oferta de manjares sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação pelo homem, e este será limpo. Se for pobre e as suas posses não lhe permitirem trazer tanto, tomará um cordeiro para oferta pela culpa, como oferta movida para fazer expiação por ele, e a dízima de um efa de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares, e um cestário de azeite, 2 rolas ou 2 pombinhos, segundo as suas posses, dos quais um será para oferta pelo pecado e o outro para holocausto. Ao 8º dia da sua purificação, os trará ao sacerdote e à porta da tenda da congregação perante o Senhor. O sacerdote tomará o cordeiro da oferta pela culpa e o cestário de azeite, e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então o sacerdote imolará o cordeiro da oferta pela culpa, e tomará do sangue da oferta pela culpa, e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Derramará do azeite na palma da própria mão esquerda, e com o dedo direito aspergirá do azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. Porá do azeite que está na sua mão na ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e no polegar da sua mão direita, e no polegar do seu pé direito, por cima do sangue da oferta pela culpa. O restante do azeite que está na mão do sacerdote porá sobre a cabeça do que tem de purificar-se, para fazer expiação por ele perante o Senhor. Oferecerá uma das rolas ou um dos pombinhos, segundo as suas posses. Será um para oferta pelo pecado e o outro para holocausto, além da oferta de manjares. E assim o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se perante o Senhor. Esta é a lei daquele em que está a praga da lepra, cujas posses não lhe permitem o devido para a sua purificação. A lei acerca da lepra numa casa. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: Quando entrares na terra de Canaã, que vos darei por possessão, e eu enviar a praga da lepra a alguma casa da terra da vossa possessão, o dono da casa fará saber ao sacerdote, dizendo: Parece-me que há como que praga em minha casa. O sacerdote ordenará que despejem a casa antes que venha para examinar a praga, para que não seja contaminado tudo o que está na casa. Depois virá o sacerdote para examinar a casa e examinará a praga. Se nas paredes da casa há manchas esverdinhadas ou avermelhadas e parecem mais fundas que a parede, então o sacerdote sairá da casa e a cerrará por 7 dias. Ao 7º dia, voltará o sacerdote e examinará. Se vir que a praga se estendeu nas paredes da casa, ele ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga e que as lancem fora da cidade num lugar imundo. E fará raspar a casa por dentro ao redor, e o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade num lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e as colocarão no lugar das primeiras. Tornar-se-á outra argamassa e se rebocará a casa. Se a praga tornar a brotar na casa depois de
arrancadas as pedras, raspada a casa e de novo rebocada, então o sacerdote entrará e examinará. Se a praga se tiver estendido na casa, há nela lepra maligna, está imunda. Derribar-se-á, portanto, a casa, as pedras e a sua madeira, como também todo o reboco da casa, e se levará tudo para fora da cidade a um lugar imundo. Nós podemos ver que certas coisas não tem jeito, ou você corta ou você arranca a raiz todinha. Aquele que entrar na casa enquanto está fechada será imundo até a tarde. Também o que se deitar na casa levará as suas vestes, e quem nela comer lavará as suas vestes. Porém, tornando o sacerdote a entrar, examinando se a praga na casa não se tiver estendido depois que a casa foi rebocada, o sacerdote a declarará limpa, porque a praga está curada. Para purificar a casa, tomará 2 aves e pau de cedro, e estofo carmesim e isopo, e molará uma ave num vaso de barro sobre águas correntes. Tomará o pau de cedro e o isopo, e o estofo carmesim e a ave viva, e os molhará no sangue da ave imolada e nas águas correntes, e aspergirá a casa 7 vezes. Assim purificará aquela casa com o sangue da ave, e com as águas correntes, e com a ave viva, e com o pau de cedro, e com o isopo, e com o estofo carmesim. Então soltará a ave viva para fora da cidade, para o campo aberto. Assim fará expiação pela casa e será limpa. Esta é a lei de toda sorte de praga de lepra e de tinha, e da lepra das vestes e das casas, e da inchação e da pústula e das manchas lustrosas, para ensinar quando qualquer coisa é limpa ou imunda. Esta é a lei da lepra. Levítico capítulo 15. Imundícias do homem e da mulher. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: Falai aos filhos de Israel e dizei-lhes: Qualquer homem que tiver fluxo seminal do seu corpo será imundo por causa do fluxo. Esta, pois, será a sua imundícia por causa do seu fluxo. Se o seu corpo vaza o fluxo, ou se o seu corpo o estanca, esta é a sua imundícia. Toda cama em que se deitar, o que tiver fluxo será imunda, e tudo sobre que se assentar será imundo. Qualquer que lhe tocar a cama, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Aquele que se assentar sobre aquilo em que se assentara o que tem o fluxo, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Quem tocar o corpo do que tem o fluxo, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Se o homem que tem o fluxo cuspir sobre uma pessoa limpa, então esta lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imunda até a tarde. Também toda cela em que cavalgar o que tem o fluxo será imunda. Qualquer que tocar alguma coisa que esteve debaixo dele será imundo até a tarde, e aquele que a levar lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Também todo aquele em que tocar o que tiver o fluxo, sem haver lavado as suas mãos com água, lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. O vaso de barro em que tocar o que tem o fluxo será quebrado, porém todo vaso de madeira será lavado em água. Quando, pois, o que tem o fluxo dele estiver limpo, contar-se-ão 7 dias para a sua purificação. Lavará suas vestes, banhará o corpo em águas correntes e será limpo. Ao 8º dia, tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e virá perante o Senhor à porta da tenda da congregação e os dará ao sacerdote. Este os oferecerá, um para oferta pelo pecado e o outro para holocausto. E assim o sacerdote fará por ele expiação do seu fluxo perante o Senhor. Também o homem, quando se der com ele emissão do sêmen,
banhará todo o seu corpo em água e será imundo até a tarde. Toda a veste e toda a pele em que houver sêmen se lavarão em água e serão imundas até a tarde. Se um homem coabitar com mulher e tiver emissão do sêmen, ambos se banharão em água e serão imundos até a tarde. A mulher, quando tiver o fluxo de sangue, se este for o fluxo costumado do seu corpo, estará 7 dias na sua menstruação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Aqui temos que ter cuidado, porque são impurezas que estão sendo eliminadas. Se as impurezas estão sendo eliminadas, porque coisa boa não é. Então, se faz mal para um, fará mal para o outro também. Pode haver contaminação. Nós fomos ao monte certa vez e porque uma irmã estava menstruada, o pastor não deixou ela subir. Nada a ver, viu? Se você quiser fazer suas orações no monte, pode ir, apesar de que orar no monte não é doutrina bíblica, é de cada um. Se você gosta, se você se sente bem, só que tem que ter vigilância nos dias em que chove. Ah, mas eu estou menstruada. Nada a ver. Pode ir à vontade, que você só não pode estar assim fora de reverência, porque você vai ao monte buscar a Deus, orar a Deus, e é coisa séria. Tudo sobre o que ela se deitar durante a menstruação será imundo, e tudo sobre que se assentar será imundo. Quem tocar no leito dela lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Quem tocar alguma coisa sobre que ela se tiver assentado, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Também, quem tocar alguma coisa que estiver sobre a cama ou sobre aquilo em que ela se assentou, esse será imundo até a tarde. Se um homem coabitar com ela e a sua menstruação estiver sobre ele, será imundo por 7 dias, e toda a cama sobre que ele se deitar será imunda. Também a mulher, quando manar fluxo do seu sangue por muitos dias fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo do sangue por mais tempo do que o costumado, todos os dias do fluxo será imunda, como nos dias da sua menstruação. Lembra da mulher, 18 anos com fluxo de sangue? Toda cama sobre que se deitar durante os dias do seu fluxo ser-lhe-á como a cama da sua menstruação, e toda coisa sobre que se assentar será imunda conforme a impureza da sua menstruação. Quem tocar estas será imundo, portanto, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Porém, quando lhe cessar o fluxo, então se contarão 7 dias e depois será limpa. Ao 8º dia, tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e os trará ao sacerdote e à porta da tenda da congregação. Então o sacerdote oferecerá um para oferta pelo pecado e o outro para holocausto. E o sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua impureza perante o Senhor. Assim, separareis os filhos de Israel das suas impurezas, para que não morram nelas, ao contaminarem o seu tabernáculo que está no meio deles. Esta é a lei daquele que tem o fluxo e daquele com quem se dá emissão do sêmen e que fica por ela imundo. E também da mulher passível da sua menstruação, e daquele que tem o fluxo, seja homem ou mulher, e do homem que se deita com mulher imunda. Imundo por quê? Você tem que pensar que naquela época nós não tínhamos a higiene que temos hoje. Não havia sabonete, não havia uma bucha, não havia uma toalha para você se secar, não tinha roupas para você poder trocar constantemente, não tinha um absorvente. Hoje nós temos muitas coisas de higiene. Naquela época não tinha. Então o cuidado tinha que ser dobrado. Levítico capítulo 16. O dia da expiação. Falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: Dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório,
que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Entrará Arão no santuário com isto: um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto. Vestirá ele a túnica de linho sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com o cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e então as vestirá. Da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para a oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Lançará sortes sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo-ão ao deserto como bode emissário. O sacrifício pelo próprio sumo sacerdote. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Imolará o novilho da sua oferta pelo pecado. Tomará também de sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e o trará para dentro do véu. Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre o tabernáculo, para que não morra. Tomará do sangue do novilho e com o dedo o aspergirá sobre a frente do propiciatório, e diante do propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. O sacrifício pelo povo. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho. Aspergi-lo-á no propiciatório e também diante dele. Assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões, e de todos os seus pecados. Da mesma sorte fará pela tenda da congregação, que está com eles no meio das suas impurezas. Nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer propiciação no santuário, até que ele saia depois de feita a expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele. Tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre os chifres do altar ao redor. Do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar e o purificará, e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Então, nós vimos o quê? Que quando o sacrifício passava das 6 horas, ele não era feito. No tempo de Jesus, as pessoas, os cambistas, eles vendiam os animais, as pessoas então imolavam aquele animal, mas como já passava das 6, não haveria sacrifício, eles guardavam para o dia seguinte. E no lugar de enviar para o sacrifício, eles vendiam de novo. Foi uma das coisas que Jesus pegou pesado com eles. Além do que, eles trocavam as moedas. Se a moeda tinha um certo valor, eles davam um valor menor.
Ah, quanto vale isso? Isso aqui vale realmente 50, mas na verdade é 40, né? É o que fazem hoje. Os estrangeiros vêm trocar dinheiro aqui. Ah, quanto está o dólar? Ah, está R$ 6, mas eles dão o quê? Dão 4, aí depois troca e ganha 2 em cima de cada um. Quer dizer, é engano, né? Não está agindo honestamente. Depois Arão virá à tenda da congregação e despirá as vestes de linho que havia usado quando entrara no santuário, e ali as deixará. Banhará o seu corpo em água no lugar santo e porá as suas vestes. Então sairá e oferecerá o seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura da oferta pelo pecado sobre o altar, e aquele que tiver levado o bode emissário lavará suas vestes, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. Mas o novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados fora do arraial. Porém, as suas peles e a sua carne e o seu excremento se queimarão. Aquele que o queimar lavará suas vestes, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. A festa anual das expiações. Isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É aquele caso que a pessoa pega o chicote e fica se batendo. Mas não é nesse caso, Deus não ordenou isso. Ele falou para você fazer uma aflição, ou seja, um jejum, um quebrantamento, uma tristeza, não para você ficar se batendo até arrancar sangue, tá? Olha o que as pessoas fazem com a palavra de Deus, distorce tudo. É sábado de descanso solene para vós outros, e afligireis a vossa alma. É estatuto perpétuo, viu? Afligireis a vossa alma. Quem for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar do seu pai, fará a expiação, havendo posto as vestes de linho, as vestes santas. Fará a expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar. Também a fará pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Isto vos será por estatuto perpétuo para fazer expiação, uma vez por ano, pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés.